Dia dos Namorados e o Vasco fez um futebol romântico, um futebol apaixonante. Uma partida muito boa, muita coisa para comentar, muita coisa para melhorar. Apesar de não ter sido uma partida que precisou, uma partida que deu muitos sustos na gente, mas meu Deus do céu, obrigado por melhorar meu Dia dos Namorados. E inclusive, um fato especial, minha namorada é São Paulina, então que belo presente para mim. A gente tava em chamada na hora do jogo. Vambora! Enfim, o Vasco veio a campo com esse time aqui, time de sempre, time principal do Vasco. É um time que tá pouco a pouco se encaixando no estilo de jogo do Diniz. Não é um time perfeito, ainda precisa de algumas melhoras, precisa corrigir algumas coisas. Principalmente, eu acho que ali um pouco o setor de meio campo, apesar de ter ido muito bem no jogo de hoje. Mas é um time muito interessante, um time que foi interessante de assistir hoje, depois dessa paradinha da data FIFA, depois dos jogos de seleção. É, foi interessante de ver esse time descansado, porque na sequência de muitos jogos esse time estava meio mal, só que hoje com uma sequência aí com 10 dias de treinamento podendo descansar, o time foi bem. E, bom, aqui tá o time. A gente pode começar logo com o São Paulo, que estava até um pouco superior no início da partida. O Vasco não estava bem encaixado no início. Só que tava um jogo bem morno, tava um jogo bem chatinho. Só que logo depois, depois de umas trocaçõezinhas, uma hora o Vasco com a bola, outra hora o São Paulo com a bola, o Hugo Moura me acha um passe quebrando uma linha no meio campo. Paulo Henrique, que fez uma partida sensacional hoje, fez uma partida incrível, dá um passe belíssimo de calcanhar para o Ryan, que faz o que ele precisa sempre fazer, que é figurinha que precisa sempre acontecer. Corre para dentro e faz. Corre para dentro e faz. Correu, botou gente na saudade, não aguentaram para segurar o Ryan, foram tentar trombar no moleque, o moleque foi físico do caramba do Ryan e um senhor golaço, o senhor gol do Ryan, abrindo o placar em pleno Morumbi. Uma partida muito boa do Ryan hoje também. Uma raça absurda do Ryan. Muita raça. Que partida. Que partida. Cada jogo do Ryan ele melhora e melhora com o Diniz. Cada partida ele só tende a melhorar mais. Ele já tá. Ele já tá com 3 gols em 7 jogos com o Diniz. E toda vez o Ryan tá sempre sendo um ponto muito positivo. Eu estou me surpreendendo muito com o Ryan, que tá muito bem, tá com uma garra absurda. Um pouco depois, um bate-rebate meio maluco, o Ryan de novo recupera uma bola desarmando o Enzo Dias na grande área de São Paulo, tenta fazer o gol. O Rafael, que foi bem mal na partida de hoje, o goleiro de São Paulo, meu Deus, essa partida para esquecer, espalmou para dentro da área, Nuno chegou com a chapada clássica dele, chapou, gol, Nuno Moreira, eu não preciso mais falar também. Que senhora contratação. O Nuno, o Nuno ele vinha de umas partidas abaixo, principalmente porque tava cansado, já vinha jogando na Europa, estava abaixo fisicamente. Só que hoje o Nuno decidiu, cara, depois de descansar, o Nuno descansado é um excelente jogador, um jogador muito inteligente e fez o dele, merecido o gol dele, muito bem na partida de hoje. E logo após, o Vasco vai ganhando 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, depois de o São Paulo fazer suas substituições e fazer a maior e não conseguir ainda assim, mesmo com substituições, não conseguir ter um volume no jogo, não conseguiu ter nenhum volume, temos Verratti. O que falar deste homem? Assim, nunca tinha marcado contra o São Paulo, agora marcou. Foi o ano que foi o dia de quebrar as coisas. O Vasco nunca tinha não ganhava do São Paulo há uns 10 anos no Morumbi, não ganhava de equipe paulista há uns 20 jogos e não metia mais de 3 gols há não sei quanto tempo. Fora o Verratti que não tinha marcado ainda contra o São Paulo. Uma, um jogo assim, cara, só não posso dizer que foi um jogo perfeito, porque teve os seus momentos, o Lucas Freitas, que quase matou a gente do coração fazendo um gol contra. E no fim do jogo, a entrada do Pumita no lugar do Paulo Henrique, que eu falei, o Paulo Henrique fez uma baita de uma partida, só que ele resolveram, acho que, preservar ele, porque ele estava muito cansado, sentiu cãibra.
resolveram preservar o Paulo Henrique, botaram o Puma e o Puma falhou no gol do Rian Francisco do São Paulo, o moleque da base deles, fez um belíssimo gol do Rian. Foi uma falha defensiva do Pumita, ele deixou o Rian livre para chutar, mas fora isso, ele fez o gol e acabou o jogo. Uma excelente partida. Puxando para as notas individuais na partida, o Léo Jardim foi bem, toda vez que foi requisitado, foram poucas vezes, ele, ele soube sair bem na bola, soube bem. No lance que o Lucas Freitas quase fez o gol contra, ele estava ligado, deu um bicão, tava ligado no jogo do Jardim. Paulo Henrique, para mim, um dos homens da partida. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Mandou muito bem no jogo de hoje. 2 assistências, muito bom, Paulo Henrique. Que partida, que partida. Físico, técnico, bom demais. Eu espero que seja só a continuidade que ele continue essa constância dele, que ele continue sendo esse jogador, esse bom jogador, que ele não tenha aquelas partidas que ele é mais 8 do que 80. João Vitor e Lucas Freitas. Pouco a pouco essa defesa está encaixando. Eu ainda acho que pode melhorar bastante essa defesa. Só que tem alguns pontos a corrigir na defesa. Só que ela pouco a pouco está se encaixando. Eu estou gostando principalmente do Lucas Freitas. Ele que veio de graça. Veio para ser reserva, só que está muito bem na posição. Tem um toque diferenciado ali. Ele tem uma boa saída de bola. Gosto bastante do Lucas Freitas. Piton, muito bem também. Tem seus problemas defensivos, só que ofensivamente o Piton, quando requisitado, ele é muito eficiente. Muito bem o Piton. Hugo Moura e Tietê. Finalmente uma dupla de volantes que está encaixada. A dupla encaixou. Enquanto o Hugo Moura destrói jogadas, o Tietê constrói. Não que o Tietê também não consiga destruir, mas ele é muito técnico, o Tietê. O Tietê, desde que o Diniz chegou, tá um absurdo. O Tietê tá muito bom. Muito bom. O Tietchan faz tudo nesse meio campo, tá em todo lugar. Eu vou pular o Coutinho porque eu quero deixar pra falar dele depois. Porque, assim, eu preciso dar um tempo a mais pro Coutinho. Ryan, monstro. Nuno, monstruoso. Verratti, monstruoso. Os três fizeram boas partidas hoje. O Verratti, inclusive, até quando ele... O Verratti normalmente não é bom com os pés. Só que ele me acha um passe de 3 dedos pro Paulo Henrique. Quase o Paulo Henrique faz o dele também. Um passe sensacional do Verratti. Numa jogada que eu já vou comentar também sobre Felipe Coutinho. Era isso que a gente queria ver, Coutinho. Essa era a exibição que a gente queria ter de você. Finalmente um jogo bom do Coutinho. Não um jogo contra o Nova Iguaçu. Não um jogo contra o União Rondonópolis, com todo respeito. É um jogo contra um time do G12. E foi um jogo absurdo do Coutinho. Que senhor jogo. Maestro em todo lugar. O jogador que mais pegou na bola. Mais deu passe certo. Que jogador absurdo foi o Coutinho na noite de ontem. Coutinho estava apaixonante em campo. Só... Cara, que absurdo. Que partida incrível. Ele pegou a bola no meio de 5. No meio de 5. E conseguiu sair numa facilidade absurda. Eu estou de cara com aquele lance até agora. Era um lance apaixonante. Assim, eu espero que o Coutinho continue. Vai ter 30 dias para descansar. Ele vai ter 30 dias para descansar e treinar. Quero que ele continue nesse ritmo. Porque, meu Jesus do céu, que senhora partida do Coutinho, cara. Nossa senhora. Cara, a gente tava precisando disso. A gente tava precisando de uma partida dessa. Coutinho, ele tá longe do auge físico dele, mas se ele manter o nível técnico que ele tem, toda aquela técnica, toda a magia que fez ele ser chamado de pequeno mágico, ele tende a ser um monstro jogando aqui no Brasil. Um monstro. Enfim, essa foi minha análise para hoje. Um pouco mais curta, falei um pouco mais rápido hoje, mas assim, cara, é surreal o quanto que essa partida foi boa. Primeira vitória fora de casa e assim, que venha mais após o Mundial. Agora a gente vai ter 30 dias aí pro Vasco buscar reforços. Chegou diretor executivo novo, precisa buscar gente, precisa de mais gente para esse elenco, porque o elenco não é tão bom, mas não é todo ruim que se pinta há muito tempo. Esse elenco do Vasco é horroroso. Não é horroroso. O elenco, ele é abaixo. Pode ser melhor. Se trouxer umas peças pontuais para esse time,
ele pode vir a render muito mais do que está rendendo agora. Então, para mim, o nome da partida, para mim, foi o Paulo Henrique. Essa foi minha análise do jogo de hoje. Obrigado, São Paulo. Vocês mais uma vez, dessa vez no Morumbi. Muito obrigado. Falou, pessoal.